Para milhões ao redor do mundo, fascinados pelo espaço, este foi o momento para eles que fez do espaço algo excitante de novo. E francamente, eu não posso discordar. O primeiro lançamento do Falcon Heavy, junto com o Starman como passageiro do Tesla Roadster, que estão voando através do sistema solar agora mesmo. Esse momento foi absolutamente monumental para a história do voo espacial. E o Falcon Heavy, é claro, ainda permanece o foguete mais poderoso do planeta e, acima de tudo, quase que totalmente reutilizável. O que mais poderia ser melhor do que isto em relação a um momento mais excitante para o voo espacial? Ou pelo menos na memória recente. Bem, acredite ou não, o que me deixou novamente eufórico em relação ao voo espacial foi este momento. Lá atrás, em 2004, quando a Spaceship One, da empresa Virgin Galactic, a qual você está vendo agora, tornou-se a primeira nave comercial a alcançar um voo suborbital. E este é Mike Melville, que oficialmente tornou-se o primeiro astronauta comercial. Este momento, quase 2 décadas atrás, me deixou tão fascinado quanto ao retorno do homem ao voo espacial e empresas comerciais levando seres humanos em voos suborbitais e com certeza em órbita depois disto, que pouco tempo depois deste momento histórico, quando esta nave ganhou o X-Prize, que requeria que o mesmo veículo voasse ida e volta ao espaço suborbital, ou a 100 km de altura da superfície, o qual esta nave realizou de forma fantástica. Quero dizer, fala sério, olha como ela gira lindo, mas que sensacional foi este voo, muito incrível. E eu te digo, este foi simplesmente o momento onde pensei que estávamos à beira de ver pessoas comuns indo ao espaço em apenas poucos anos no futuro. Com um bilionário como Richard Branson no comando de tudo, parecia que a Virgin Galactic iria alcançar isto em pouco tempo. E imediatamente começamos a ouvir histórias sobre Spaceship Two e sobre a venda de passagens de turismo espacial para pessoas comuns que gostariam de ir ao espaço. Ok, não tão comuns, né? Pessoas endinheiradas e famosas como Steven Spielberg, que já tem até mesmo uma reserva entre os primeiros passageiros. No entanto, este foi um momento muito excitante, mas lamentavelmente a Virgin não cumpriu o que prometia, ou pelo menos não cumpriu até agora. Embora temos que dar crédito para a Virgin Galactic e a recém-criada Virgin Orbit por não desistirem. Muito pelo contrário, apesar das falhas iniciais, a Virgin Galactic e a Virgin Orbit continuam fazendo o seu melhor para avançar e não apenas no espaço suborbital, porque é óbvio agora que isto não é mais o suficiente. Ao invés, estão definindo seus objetivos mais alto, não somente para o espaço orbital, mas para outros planetas também. Como? Vamos descobrir tudo isto em instantes. Independente do que você possa pensar sobre Elon Musk e Jeff Bezos, você tem que entender que o Sir Richard Branson é um tipo de pessoa totalmente diferente. Primeiramente, porque com a idade de 70 anos, ele entende que não vai viver o suficiente para ver muitos dos seus sonhos realizados. Quando você ouve ele falando, especialmente se você sabe alguma coisa sobre sua vida pessoal, você sabe que este homem vive cada momento em sua totalidade, independente de qual risco pessoal ele possa sofrer em viver tais momentos. De fato, uma das coisas que o diferencia do resto dos competidores bilionários é o fato de que ele vai ser um dos primeiros passageiros do primeiro voo comercial da Virgin Galactic.
E talvez o momento mais crítico e principal nesta jornada em direção ao voo comercial aconteceu em 2018, no dia 13 de dezembro, quando o VSS Unit conseguiu ultrapassar a marca de 80 quilômetros, o que é aceito pela NASA e pela Força Aérea dos Estados Unidos como sendo a fronteira do espaço sideral, quando efetivamente começa o espaço, pelo menos em relação ao espaço suborbital. Agora, todo entusiasta do espaço sabe que a Virgin Galactic tem um modo inovador e original de ir ao espaço. E isto significa carregar o veículo por volta de 15 km de altitude usando o White Knight II, ou Cavaleiro Branco 2, dois aviões unidos num abraço inseparável, e então lançar o veículo deste ponto usando um motor híbrido. O próprio motor é, na verdade, algo bem inovador também, sendo uma combinação de combustíveis sólidos e líquidos de foguetes. E a propósito, olhe para a emoção do Sir Richard Branson quando a nave passa da barreira teórica do espaço. Ele parece ser um cara tão genuíno, sem medo de mostrar suas emoções em locais públicos. Mas em todo caso, o motor não tem que queimar por muito tempo, apenas por 1 ou 2 minutos, e tem apenas 310 quilotons de força. E a Virgin Galactic pode fazer isto porque, em primeiro lugar, ela provê ao veículo o transporte a uma altitude muito alta, superando questões da força da gravidade da Terra antes mesmo do motor ligar. Como eu disse, uma abordagem inovadora, apesar de já bem conhecida. E uma vez que desliga o motor, a magia começa a acontecer. E ao invés de eu tentar descrever este processo, eu vou apenas repetir o que a Virgin Galactic diz exatamente, porque eles fazem um trabalho bem melhor nisto. Eles descrevem este processo como sendo a capacidade única de mudar a sua forma no espaço para assegurar uma reentrada sempre segura. Por rotacionar suas asas e sua cauda para cima, esse movimento funciona como penas, aumentando a estabilidade do veículo e a taxa de desaceleração e uma descida controlada por forças aerodinâmicas. Este design de pena tem do melhor das tradicionais cápsulas e veículos espaciais com asas, e adiciona um pouco de magia por si mesmo. Este conceito de pena é frequentemente comparado a uma peteca ou mesmo a um pássaro, e prova que, às vezes, o design mais diferente pode emergir das origens mais simples e humildes. Me desculpe, isso foi apenas poesia. E eu sei que vou chatear os fãs da SpaceX quando eu digo que, tecnicamente, este momento em 2018 foi o primeiro momento em que seres humanos voaram ao espaço em solo americano desde a aposentadoria do ônibus espacial. Por mais que eu adore a Crew Dragon, a honra de ser o primeiro a alcançar o espaço em solo americano vai para a Virgin Galactic. E é claro que alcançar a órbita é muito mais importante, mas ainda assim, no que diz respeito ao Sir Richard, neste momento em particular, isto pouco importa. E eu acho que eu sei como ele provavelmente se sentiu, ou pelo menos eu posso adivinhar. Agora, se você checar os detalhes técnicos desta nave, se torna muito claro que isto é um planador espacial e não uma cápsula espacial. Tudo nesta nave é controlado pelo piloto, das qualidades aerodinâmicas aos seus propulsores e a quase tudo mais. Quando se trata de voo, está em controle do piloto. Agora, o motor tem a habilidade de automaticamente se desligar e ficar em modo inoperante em caso de haver algum problema, mas além disso, é muito do controle do piloto. E o interior foi somente revelado recentemente, em julho de 2020, e 6 passageiros devem ser carregados nesta nave em extremo conforto, e eu tenho que dizer, com estilo de cair o queixo. Muitas reservas já foram feitas desta nave pelos futuros astronautas, se você quer chamar eles assim, em mais de 50 nações ao redor do mundo, e mais da metade destas nações nunca tiveram voo espacial, e fora as que tiveram,
dúzias deles nunca tiveram uma astronauta feminina. E a Virgin Galactic gosta de pontuar isto, em como eles pretendem mudar esta situação. A Virgin Galactic também pontua que apenas pouco menos de 600 pessoas já voaram acima da atmosfera da Terra em toda a história do voo espacial, e sua missão é democratizar o voo espacial e fazê-lo disponível para todos. E quando você descreve o voo suborbital com uma missão desta, isso começa a ficar muito mais atrativo. Então vamos rapidamente rever o processo. O White Knight 2, ou Cavaleiro Branco 2, primeiramente leva a nave a 15 km de altura, e o jeito que o avião é projetado com o mesmo molde da nave permite o treino de futuros pilotos, uma ideia muito útil, além de baratear a construção. Então a nave é liberada aos 15 km de altitude e os propulsores são ligados rumo ao espaço. Então os pilotos podem fornecer uma visão aos passageiros, e isso dá uma vasta vantagem sobre as cápsulas espaciais, pelo menos em termos de turismo espacial, porque fornece uma visão do espaço e da Terra de diferentes perspectivas, tudo controlado pelos pilotos. E uma visão da Lua também, se acontecer dela estar lá neste momento. Então, pela razão que você tem humanos no controle e muito mais possibilidades de manobra, a nave pode fornecer uma visão muito mais magnificente e esplendorosa através das suas grandes janelas. E não apenas você experimenta a levitação pela falta da gravidade, mas você também experimenta 3G,5 de aceleração fornecidas pelo motor. Porém, nem tudo foi um mar de rosas no desenvolvimento desta nave sofisticada, e dois reveses fatais levantaram severas críticas da mídia e quase puseram fim no sonho de Richard Branson. Em 2007, houve um acidente envolvendo o desenvolvimento do motor, o qual resultou na morte de 3 pessoas e seriamente machucando outras 3 durante um teste em solo. E em 2014, um piloto morreu e outro ficou ferido quando a nave de turismo espacial Spaceship Two caiu no deserto da Califórnia. Embora mais tarde apurou-se que a causa do acidente foi um erro do piloto. Mas, em todo caso, foi uma tragédia. Estes 2 acidentes demonstram algo que nós sempre soubemos: o espaço é desafiador à ciência e o que há de mais perigoso para a exploração humana. Sempre haverá casualidades ao longo do caminho. Não importa o quão seguro você tente fazer estas coisas, elas envolvem muito combustível explosivo e muitas questões de risco potencial. Não importa qual seja o design. E como resultado, a Virgin Galactic tem feito o seu melhor para fazer desta nave tão segura quanto possível, mas nós não podemos esperar serem perfeitas. Mas, perigoso ou não, desde que Richard Branson esteja envolvido, isto promete ser uma experiência bastante excitante. Quero dizer, olhe para esses uniformes e como eles foram anunciados e pela forma como foram feitos, com um arranjo harmonioso sob o colete. E a propósito, antes de você voar, você passa por um programa de treinamento de 3 dias, ensinando como lidar com a microgravidade e a alta força G, quando a nave está a caminho do espaço. E este programa de treinamento é liderado por uma mulher chamada Beth Moses. E eu acho que foi muito legal Sir Richard Branson escolher uma mulher para liderar o seu treinamento de astronautas. Isto prova que a sua crença em democratização do espaço não são apenas palavras. E a propósito, em 2019, ela se tornou a primeira mulher a fazer um voo comercial ao espaço, e esta foi a reação dela ao ver a Terra pela primeira vez. Hey, welcome to Space Scotland. Todavia, quando olhamos mais profundamente, tudo isto é apenas turismo espacial, e tão legal quanto possa ser, isto é tudo que a Virgin Galactic tem a oferecer? Bem, não, de jeito nenhum. A Virgin Orbit, uma outra empresa de Richard Branson, que recentemente teve um grande sucesso lançando seus primeiros 10 satélites ao espaço, tem como objetivo colocar satélites pequenos em órbita.
e pretende pegar o modelo da Virgin Galactic e adicionar alguns esteroides. Essencialmente, a ideia é ter um Boeing 737 carregando um foguete que pesa 25 toneladas, na mesma altitude que a nave da Virgin Galactic é levada, e lançá-la ao espaço carregando pequenos satélites para a órbita. Como antes, a ideia é derrotar a grande barreira do voo espacial, a gravidade, levando o foguete até uma altitude de 15 km. Portanto, isto requer menos combustível e menos propulsão para alcançar a órbita. O Launcher One é um foguete de 2 estágios, com 16 metros de comprimento e 75.000 libras de empuxo. Quando separado do 737, logo em seguida aciona seus motores e, como não precisa sair do chão, não exige bases terrestres de lançamento, ou seja, pode ser lançado de qualquer lugar do planeta e é capaz de colocar objetos de até 500 kg em órbita a preços muito acessíveis. Cada lançamento custa entre 10 e 12 milhões de dólares. Para uma comparação, cada lançamento do Falcon 9 da SpaceX custa em média 100 milhões de dólares. Mas adivinha só, a Virgin Orbit não vai parar por aí. Eles também têm um plano e cliente para ir mais longe em viagens interplanetárias. Adicionando um terceiro estágio em seu foguete, eles pretendem enviar pequenos satélites por volta de 50 kg para Marte ou 70 kg para Vênus. E como eu disse, eles têm um cliente, um consórcio de universidades polonesas que já se juntaram para enviar um satélite para Marte ano que vem, em 2022. E muitos de vocês provavelmente devem saber que a Rocket Lab pretende ir a Vênus em 2023. Há uma corrida espacial acontecendo e ninguém está falando sobre isto. O mundo espacial não é só a SpaceX. E se este cara terminar ganhando isto, enviando a primeira missão comercial para outro planeta, ele iria democratizar não apenas o espaço suborbital, mas o espaço interplanetário também. E isto seria algo inacreditável de ver. Este é Sir Richard Branson.